Existe um tipo de culpa que não vem do que você fez, mas do que você sente. Não é culpa por ter machucado alguém, não é um remorso, né, por uma escolha errada. É algo muito mais primitivo, muito mais visceral. É a culpa de estar bem enquanto o mundo parece desmoronar. A culpa de rir quando há tanta dor ao redor. A culpa de prosperar quando pessoas que você ama ainda lutam. E se você já sentiu isso, esse aperto no peito, justamente nos momentos que deveriam ser leves, você não está sozinho. Você está, na verdade, diante de uma dinâmica psíquica profunda que a psicologia junguiana descreve com muita precisão, quando a felicidade não integrada passa a ser vivida como sombra. E isso que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você se relaciona com a sua própria alegria. Se essa conversa já tocou em algo dentro de você, eu quero te fazer um convite. Esse canal é um espaço onde a gente mergulha fundo na psique sem ter medo do que vamos encontrar lá embaixo. Toda semana eu trago reflexões junguianas que vão além do superficial e você merece estar aqui. Se inscreve agora e vem comigo nessa jornada. Quando eu falo de culpa pela felicidade, eu não estou falando de descrição ou humildade. Eu estou falando de um mecanismo inconsciente que pode sabotar a sua capacidade de experimentar alegria genuína. É aquela sensação de que você não merece estar bem ou de que a sua felicidade é uma espécie de traição. Traição à sua família, à sua história, ao sofrimento coletivo. E o mais interessante é que esse sentimento raramente vem acompanado de uma explicação racional. Você simplesmente sente, e quando a alegria chega, ao invés de recebê-la, você a afasta. Na linguagem junguiana, isso pode ser compreendido como a atuação de um complexo. Um complexo é como um núcleo emocional autônomo, um ponto onde a energia psíquica se organiza em torno de experiências, afetos e imagens carregadas. E esse complexo ligado ao culpa existencial, essa sensação, de não ter direito à felicidade, quase sempre tem raízes profundas na história familiar e cultural do indivíduo. Vamos pensar juntos. Imagina aí uma criança que cresce em uma casa onde a tristeza é a norma. Talvez os pais estejam sempre cansados, sempre preocupados, sempre carregando, o peso de alguma coisa. Não precisa ser uma tragédia explícita, pode ser apenas um clima, uma atmosfera de resignação. Nesse ambiente, o que acontece quando essa criança sente alegria espontânea? Ela percebe, mesmo que inconscientemente, que a sua luz destoa, que a sua felicidade não cabe ali, que talvez ela esteja sendo insensível, egoísta, alienada. E então, silenciosamente, ela aprende a apagar a sua própria luz. Esse aprendizado não é consciente. A criança não decide, vou reprimir a minha felicidade para me encaixar. Mas o inconsciente registra tudo, e esse padrão se instala como uma verdade psíquica profunda. Felicidade é perigosa, felicidade me separa das pessoas que eu amo, felicidade ameaça meu pertencimento. Jung percebeu que não vivemos apenas nossa história pessoal. Somos atravessados por conteúdos transgeracionais, por complexos familiares, por experiências não simbolizadas que se repetem de geração em geração. Traumas não elaborados, lutos silenciosos, destinos interrompidos. E muitas vezes a culpa pela felicidade expressa exatamente isso, uma lealdade inconsciente ao sofrimento familiar. Você já parou para pensar que pode estar vivendo como se devesse algo a alguém que nunca te pediu nada? Como se a sua tristeza fosse uma forma de manter um vínculo invisível com quem veio antes de você? Isso pode parecer estranho, quando dito em voz alta, mas no nível inconsciente faz todo sentido. É como se a nossa psique, dissesse, se eu for feliz demais, eu me separo. Se eu prosperar, eu abandono. E aí entra outro conceito fundamental, que é a sombra. Na psicologia junguiana, a sombra é tudo aquilo que o ego não reconhece ou não consegue integrar em si mesmo. E aqui está um ponto essencial. A sombra não é composta apenas por aspectos considerados negativos. Ela também pode conter qualidades positivas, potenciais, talentos e afetos que por algum motivo foram reprimidos. Em certos contextos, a própria felicidade pode ser empurrada para a sombra. Se você cresceu em um ambiente onde felicidade era vista como bobagem, onde a alegria era um sinônimo de irresponsabilidade, onde estar bem era quase uma ofensa moral, então a sua capacidade de viver a própria alegria pode ter sido reprimida. E toda vez que essa alegria tenta emergir, surge um desconforto, surge a culpa, surge a sensação de estar fazendo algo errado. Essa voz interna não nasce com você. Ela é uma introjeção, um conteúdo psíquico absorvido do ambiente e internalizado como uma verdade. Pode ser a voz de uma mãe exausta, de um pai frustrado ou de uma cultura que romantiza o sofrimento e desconfia da leveza. E aqui está a armadilha. Quando você se identifica com o sofrimento, você acaba construindo uma identidade. Jung chamaria isso de uma identificação com a persona. Nesse caso, a persona daquele que suporta, que aguenta, carrega, resiste.
Essa persona oferece pertencimento, reconhecimento e sentido. E por mais dolorosa que seja, ela também oferece segurança. Mas o que acontece quando você deixa de sofrer? Quem você é sem essa identidade? Essa pergunta pode ser assustadora, porque se toda a sua estrutura psíquica foi organizada em torno da sobrevivência, da resistência e da força diante da dor, então a felicidade tranquila, né, aquela felicidade sem conflito, sem luta, pode parecer um vazio. E é por isso que tantas pessoas sabotam a própria felicidade. Não de forma consciente, mas através de pequenos movimentos. Criar conflitos desnecessários, antecipar perdas, focar obsessivamente no que está errado, porque o sofrimento é conhecido, né, é familiar, e o inconsciente tende a se apegar ao que conhece. Jung dizia que o processo de individuação, que é o caminho de tornar-se quem se é, exige um certo afastamento das expectativas coletivas, inclusive das expectativas familiares. Isso costuma gerar culpa, não porque individuar-se seja errado, né, mas porque implica diferenciar-se, implica deixar de viver apenas a história do grupo para viver a própria. Essa separação dói, porque amar não significa repetir destinos, e crescer muitas vezes é vivido inconscientemente como abandono. Pessoas que carregam essa culpa existencial costumam ter uma sensibilidade intensa ao sofrimento alheio. Isso é empatia profunda, mas se torna um problema quando essa empatia se transforma em responsabilidade excessiva. Quando a pessoa, né, acredita que precisa sofrer para não ferir, para não se separar, para não se destacar. O Jung falava da sombra coletiva, que são conteúdos psíquicos que uma cultura inteira não conseguiu integrar. Em certos contextos, o sofrimento vira valor moral, e algumas pessoas assumem, sem perceber, a tarefa impossível de carregar essa dor coletiva sozinhas, como se isso fosse uma forma de reparação. Mas aqui está o ponto essencial. O sofrimento de uma pessoa não redime o sofrimento do mundo, né? Tornar-se infeliz não salva ninguém, pelo contrário. Quando alguém se permite viver com mais inteireza, oferece ao coletivo algo muito mais transformador. Um exemplo vivo de integração psíquica. Permitir-se ser feliz não é negar a dor do mundo, é reconhecer que consciência e alegria podem coexistir. Que lucidez não exige autoaniquilação. O Jung dizia que integrar a sombra não é eliminá-la, mas trazê-la à consciência. Então, se a sua felicidade for empurrada para a sombra, o trabalho é reintegrá-la. Isso começa com uma pergunta simples. De onde vem essa voz que diz que eu não posso estar bem? Quando essa pergunta é feita com honestidade, alguma coisa se desloca e a culpa começa a perder força. Porque você percebe que ela não é a sua essência, é um legado psíquico que pode ser transformado. Esse processo é lento, é doloroso, é individuação, mas é o único caminho para uma vida que não seja apenas repetição. E muitas vezes essa culpa vem acompanhada de uma fantasia inconsciente de onipotência. A ideia de que se você for feliz, algo ruim vai acontecer. Como se a sua alegria tivesse poder causal sobre o destino. Jung descreve isso como inflação psíquica, que é quando o ego assume responsabilidades que não são dele. O antídoto é humildade, reconhecer os próprios limites e devolver ao mundo aquilo que não nos pertence. Não existe fórmula mágica, né? Existe consciência, observação, nomeação. O Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E no momento em que você reconhece essas dinâmicas, complexos, introjeções, sombras, algo começa a se reorganizar. Permita-se pequenas experiências de alegria. Observe a culpa quando ela surgir, não lute contra ela. Use-a como sinal de onde ainda há algo a ser integrado. Porque no fim, essa culpa não é o problema, ela é o sintoma. Um sintoma de que você ainda não se autorizou a viver plenamente a própria vida. O Jung acreditava que o self, o centro organizador da nossa psique, busca realização, totalidade, inteireza. E reprimir a felicidade é também reprimir esse movimento profundo da psique em direção à vida. Então, se há algo que eu quero que você leve daqui hoje, é isso. A sua felicidade não é um luxo, não é egoísmo, não é um abandono. É um passo essencial no processo de tornar-se quem você é. E quando você se torna mais inteiro, você transforma não só a própria vida, mas o campo ao seu redor. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se esse tema tocou você, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e escreve aqui nos comentários. Você já se pegou sabotando a própria felicidade? E se inscreve no canal. Toda semana
a gente mergulha em um aspecto da psicologia junguiana aplicada à vida real. Te vejo no próximo vídeo.